João capítulo 12, versículos 20 a 26. Tem um ditado engraçado, né, que as pessoas falam, que o povo fala, né, que diz assim: todo mundo vê as pingas que eu bebo, mas ninguém vê os tombos que eu levo, né? Quando as pessoas falam assim, né, de uma certa maneira brincando, porque muitas vezes a gente vê uma pessoa, vê as coisas que ela tem, vê as coisas que ela conquistou na vida, e a gente não imagina o quanto que a pessoa lutou para conseguir, né? Mas parece que tem pessoas que pensam que dinheiro dá em árvore, que as coisas caem do céu, e não é assim, né? Então, como diz aí o título, tudo na vida tem o seu preço, e nós temos que pagar o preço das coisas que nós queremos conquistar, dos nossos objetivos. Esse texto que nós vamos ler, de João, capítulo 12, de 20 a 26, Jesus faz algumas declarações, algumas afirmações, que diz justamente que alguns objetivos que as pessoas buscam não é tão fácil assim, não é de uma maneira tão simples, então precisa de muito esforço. Então convido os irmãos para ficarem de pé, para nós lermos a palavra de Deus. João capítulo 12, 20 a 26. No dia seguinte, estava lendo o versículo 12. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Esses, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhe Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, por podermos ler a Tua palavra e meditar sobre o que está escrito. Obrigado porque o Senhor tem nos dado esse momento tão precioso de podermos estar juntos aqui, olhando para a Tua palavra e vendo aquilo que o Senhor quer aplicar em nossas vidas. Pedimos que o Teu Espírito esteja nos auxiliando, esteja falando em nossos corações, esteja aplicando a Tua palavra em nossas vidas. Abençoa, Senhor, aqueles que não puderam estar aqui. Nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigado por poder assentar. Tudo na vida tem o seu preço. Esta passagem que nós lemos, ela é curiosa porque fala de um episódio em que dois, não sei se eram dois, mas alguns gregos, né, umas pessoas gregas, ou seja, eles não eram judeus, eles eram dentre os gentios. Então, quando a Bíblia fala de gregos, ela está se referindo a pessoas que não eram judeus, mas eles mesmo assim subiram para adorar na festa. Assim como vocês devem se lembrar daquela história daquele eunuco etíope. Ele era da Etiópia, ele era tesoureiro da rainha Candace, da Etiópia,
e ele tinha subido a Jerusalém para adorar. Então esses gregos, eles eram também, não sabemos de onde, mas eles querem falar com Jesus. A única coisa que nós sabemos é isso, que eles procuraram Filipe, e chamaram Filipe de Senhor, porque ele era um dos discípulos de Jesus, que estavam próximos de Jesus, e disseram que queriam ver Jesus. Então, isso é a única coisa que nós sabemos. A partir daí, nós só podemos deduzir algumas coisas. E pela resposta que Jesus deu, então nós podemos imaginar, podemos deduzir qual era a intenção desses gregos. E então aqui nós vamos ver algumas afirmações de Jesus, porque Jesus ele era sempre assim, quando as pessoas perguntavam as coisas para ele, ele respondia não exatamente o que a pessoa perguntou, mas a intenção, ele já sabia a intenção da pessoa, e ele já respondia, parece que ele estava respondendo uma outra coisa. Lembra de Nicodemos, quando ele perguntou, aliás, nem perguntou nada, ele só chegou elogiando Jesus, e Jesus já foi dizendo, olha, para você entrar no reino de Deus, tem que nascer de novo, e assim por diante. Essa é a resposta de Jesus, é bem parecida com esta resposta. Então vamos ver aqui algumas afirmações de Jesus, para a gente tentar entender o que os gregos queriam. Então a primeira afirmação de Jesus é que para alcançar a glória tem que esperar o tempo certo. A gente não pode se precipitar para alcançar a glória. Então nós deduzimos isso porque ele diz no versículo 20 até o 23, ali narrando, né, que o André e Filipe foram procurar Jesus e falar que os gregos queriam vê-lo. Então quando Jesus diz que está na hora, ele diz assim, está na hora de ser glorificado o Filho do Homem, ou seja, ele mesmo. E ele disse, é chegada a hora, e aí ele fala que ele dá uma ilustração, ele diz, se o grão de trigo, ele cair na terra, e ele não morrer, ele fica só, mas se ele morrer, ele dá muitos frutos. Então o que Jesus estava querendo dizer com isso? Primeiro que estava chegando a hora. Lembrem-se que esse acontecimento foi durante aquela entrada triunfal de Jesus. Jesus estava entrando em Jerusalém, montado num jumentinho e cumprindo aquela profecia de Zacarias, dizendo que o rei viria montado num jumentinho. A população, a grande multidão estava clamando, dizendo, Hosana, bendito o rei que vem em nome do Senhor. Então Jesus estava de fato sendo aclamado rei. Então eu acredito que o que os gregos queriam era conversar com Jesus para fazer uma espécie de conspiração para que ele se tornasse o rei, que é isso que eles queriam. Na verdade, até os próprios discípulos esperavam isso, que Jesus ia se tornar rei, e aí eles já estavam até conversando entre si quem seria o maior, né, quem que ia chefiar, né? O Pedro estava lá entre os primeirões, né? Mas aí o João e o André, aliás, o João e o Tiago já foram falando, né? Senhor, eu quero ficar, né? Nós dois somos irmãos, um vai ficar à sua direita, outro vai ficar à sua esquerda. Até a mãe deles foi falar com Jesus, né? Foi fazer esse pedido. Então já estavam com essa articulação, ou seja, eles estavam querendo glorificar Jesus, exaltá-lo como rei, e é claro que se Jesus fosse exaltado, aqueles que estivessem próximos dele também seriam exaltados, seriam os seus ministros. Mas a resposta de Jesus é que é como se ele estivesse dizendo, olha, ainda a minha hora chegou, mas a hora de vocês ainda não chegou, é preciso esperar. Mais tarde, quando Jesus estava preso, que logo, né, na próxima semana ele já estava preso e depois crucificado, ele, quando estava perante Pilatos, sendo julgado ali pelo governador e fazendo o papel de juiz, o Pilatos, Jesus disse
para ele: o meu reino não é deste mundo, né? Porque Pilatos perguntou para ele: você é rei? Porque eles estão acusando você de dizer que você é rei dos judeus. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, eu falaria para os meus ministros e eles viriam e me livrariam, não deixariam que eu fosse preso. Mas agora o meu reino não é deste mundo. Então, era chegada a hora de Jesus, mas ainda não era chegada a hora dos gregos, nem de André, nem de Filipe e nem de nenhum dos discípulos. Então, é esta a afirmação de Jesus. Para que se o seu objetivo é ser exaltado, se o seu objetivo é ser glorificado, porque muitas pessoas buscam isso. Hoje em dia é fácil você ficar famoso, não é verdade? Você abre aí a sua câmera do celular, faz um vídeo, fala alguma coisa engraçada, canta uma música e aí o seu vídeo, de repente, ele pode viralizar. É assim que a gente fala hoje. E aí você fica famoso. Então, muita gente procura isso, mas tem que esperar a hora certa. A segunda afirmação que Jesus faz é que para dar frutos, a semente tem que morrer. Para dar frutos, a semente tem que morrer. É isso que ele fala. Então ele diz no versículo 24: em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Então essa afirmação, ela está nos dizendo que, isso pode se aplicar também a nós, que é preciso que nós passemos pela morte física para que nós alcancemos o nosso objetivo, que é entrar na glória. Mas a morte de Jesus também era necessária. Ele estava dizendo que se ele não morresse, ele ficaria só. Ele seria glorificado, ele seria exaltado, mas ele ficaria só. Mas se ele morresse, como de fato ele morreu na cruz por nós, então ele daria muito fruto. Eu acredito que se Jesus não tivesse morrido, se ele não tivesse completado a sua obra de derramar o seu sangue na cruz pelos nossos pecados, eu acredito que nós nem teríamos nascido. O mundo seria bem diferente do que é hoje. Se o mundo hoje é ruim, se o mundo hoje tem muita violência, falta amor, falta Deus no coração das pessoas, imaginem se Jesus não tivesse vindo, não tivesse completado a sua obra. Eu me lembrei de uma historinha da escola dominical que a gente ouvia, que falava, era um menino que sonhou no Natal, e o sonho dele era Jesus falando: se eu não tivesse vindo. Aí ele acorda, no sonho, ele pensa que está acordado, e ele vai, era domingo de Natal, aliás, era um dia de Natal, e aí ele sai para a rua, e ele vai falando com as pessoas, ele vê que não tem nenhum enfeite de Natal, não tem árvore, não tem nada. Ele vai para o hospital, não tinha hospital, porque sem Jesus ninguém se preocupa com a saúde um do outro. Ele ia para a creche, não tinha creche, porque orfanato, porque as pessoas não se preocupavam, e assim por diante. Então imagine se Jesus não tivesse vindo. De fato, foi preciso que Jesus morresse na cruz por nós. E é preciso que também nós, um dia, enfrentemos a morte. Isso é inevitável. Nós precisamos passar por essa vida, enfrentarmos a morte física, para que nós estejamos no céu. A não ser que Jesus volte antes de nós morrermos. Essa era a esperança do pastor Alden, mas não deu para ele, O pastor Alden teve que também passar pela morte física. Agora
queremos que já está com o Senhor, esperando a volta, e quem sabe nós seremos entre esses, né? Porque Paulo disse que nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. Num instante, num abrir e fechar de olhos, né? Ao soar da última trombeta, o anjo tocará a trombeta, mais ou menos isso, né? E aí os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós não vamos preceder os que dormem, né? Aqueles que estão mortos vão chegar primeiro, mas vai ser uma fração de segundos. Mas o mais provável é que nós vamos ter que passar pela morte. Mas não é qualquer morte. A morte de Jesus não foi em vão. Então esperemos que a nossa morte também não seja em vão. Porque Paulo, ele mesmo, ele não viu os frutos, né, da sua obra. Aliás, ele viu muita coisa acontecendo, ele deu glórias a Deus, ele ficou maravilhado porque Deus fez tanta coisa através dele, ele abriu tantas igrejas, ele falou tanto, mas já no finalzinho da sua vida, ele lamentava, porque os coríntios, parecia que eles estavam se afastando, e ele disse: olha, eu receio que assim como a serpente enganou Eva, que também Satanás esteja enganando vocês, e que vocês estejam se afastando da simplicidade, da pureza devidas a Cristo. Ele estava muito preocupado. Ele estava preocupado com os Gálatas, admirado porque eles estavam passando tão rapidamente do verdadeiro evangelho para outro evangelho. Ele estava preocupado com os efésios, quando ele se reuniu com os presbíteros ali perto de Éfeso, e disse que, né, com tristeza, que ele tinha certeza, ele profetizou isso, que entrariam entre eles muitos lobos vorazes, que não poupariam o rebanho, homens falando coisas pervertidas, até mesmo dentre aqueles presbíteros haveria pessoas assim. Então imaginem que Paulo, mesmo tendo dado tantos frutos, ele não viu o que aconteceu depois, né? Como o evangelho cresceu e agora atinge o mundo inteiro. Hoje é muito difícil alguém que não tenha ouvido o evangelho, especialmente agora com a tecnologia que nós temos. Qualquer pessoa com um celular na mão e acesso à internet, ele vai ouvir de Jesus. Paulo não viu esse fruto. Jesus mesmo não viu. Quando Jesus morreu, ele se sentiu abandonado, não é? Ele disse na cruz, até pelo próprio Pai, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele sabia de tudo isso, ele sabia tudo o que ia acontecer. Então, não fiquemos tristes se nós não vemos os frutos do nosso trabalho. Talvez seja necessário que primeiro nós passemos pela morte, para que os frutos do nosso trabalho floresçam, assim como aconteceu com Jesus. E então o trigo, né, é essa representação que, se ele morrer, né, se ele for colocado na terra, em terra fértil, então ele vai frutificar. E a terceira afirmação de Jesus sobre os objetivos nossos é que, para preservar a vida eterna, nós temos que perder as coisas deste mundo. Para preservar a vida eterna é necessário perder as coisas deste mundo. É exatamente isso que ele diz no versículo 25: quem ama a sua vida, esse a perde, mas aquele que odeia a sua vida nesse mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Isso é muito forte, é uma afirmação que para nós é difícil a gente aceitar isso, porque nós queremos ver
as coisas boas da vida. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos esforçamos para conseguir coisas boas na vida. E será que Deus não quer que nós desfrutemos dessas coisas? É claro que sim. A própria Bíblia afirma isso, que nós podemos e devemos desfrutar. Mas até que ponto nós vamos nos dedicar às coisas da vida, e até que ponto, onde que está essa linha de divisão? Na verdade, Jesus, ele diz em Mateus, capítulo 19, versículo 29, todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, mulher, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Ele fala de maneira mais clara ainda em Lucas 18, 29 e 30. Em verdade vos digo que ninguém há que, tendo deixado casa, ou mulher, ou irmãos, ou pais, ou filhos, por causa do reino de Deus, que não receba ainda no presente muitas vezes mais, e no mundo por vir a vida eterna. Então, além de ter a promessa da vida eterna, ele ainda diz que no presente ele ainda receba coisas boas. Então, a vida do cristão, daquele que serve a Jesus de todo o coração, que se dedica totalmente a Jesus, não é uma vida infeliz. Há muitas coisas nesta vida que nós podemos desfrutar. Mas nós podemos perder aquilo que nós não temos. Há pessoas que, por exemplo, decidem não se casar para servir melhor o Senhor. Muitos missionárias tomam essa decisão. Muitas pessoas não é que abandonam seus pais ou abandonam seus irmãos, mas eles se dedicam menos aos pais, se dedicam menos aos irmãos, se dedicam menos à sua esposa, talvez dando menos conforto no seu lar, para servir melhor o Senhor. É interessante porque hoje é dia 3 de setembro, é um dia especial, porque é o aniversário de namoro, 40 anos, eu e a minha esposa assumimos o compromisso de namoro, 40 anos atrás. É um dia triste também, porque é um dia da morte do pai da minha esposa, do meu sogro, foi também no dia 3 de setembro. E olha só que interessante, eu estava olhando a história do Sadhu Sundar Singh. É um homem que ele é conhecido também como o apóstolo dos pés sangrentos. O pastor Alden falava muito dele, porque ele era um indiano, como é o pastor Alden. E ele nasceu, olha só, em 3 de setembro de 1889. Se ele estivesse vivo, hoje ele estaria completando, se eu fiz a conta certa, 134 anos. Se ele estivesse vivo ainda hoje. Esse homem, ele foi criado numa família rica, lá na Índia, então ele tinha tudo na vida, mas ele, sendo da religião Sikh, ele tomou uma decisão. Ele resolveu não se casar, ele resolveu não fazer nada além de anunciar, no caso, a sua religião, porque ele era hindu, essa ramificação que chama Sikh. Então ele resolveu sair de aldeia em aldeia. Ele só ia com um manto amarelo, andando, ali tinha muitas regiões montanhosas, ele ia de aldeia em aldeia, dependendo só da bondade dos outros, para se alimentar, para dormir. Então ele não levava nada, e ele só ia anunciando as coisas, as mensagens da sua religião. Mas em 1905, exatamente em 16 de outubro, ele
se converteu ao cristianismo, ele se tornou um cristão. Então, ele voltou a fazer aquilo que ele fazia, mas só que desta vez seguindo Jesus e anunciando o Evangelho em muitas aldeias por toda a Índia. Então, esse é um homem que ele desistiu das coisas do mundo, ele odiou a vida nesse mundo para servir a Cristo. Então, talvez você não precisa ser como ele, né? Não precisa se despojar de tudo que você tem, mas será que não dá para amar um pouco menos esse mundo? Será que não dá para servir o Senhor um pouco mais? É claro que nós vamos perder muitas coisas, há muitos prazeres neste mundo que nós vamos perder se nós decidirmos seguir a Cristo fielmente. Então isso é odiar esta vida, mas preservá-la para a vida eterna. E por último, irmãos, a última declaração é que para ser honrado tem que ser um servo fiel. Então, para que se nós quisermos ser honrados, se nós quisermos receber gratificação, receber honra, nós teremos que ser servos fiéis. Ele disse isso no versículo 26: se alguém me serve, siga-me, e onde eu estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Olha só, o Pai, o Deus Criador, o Pai Celestial vai honrar você e eu, se nós servirmos fielmente a Cristo. Já pensou? Já pensou você chegar no céu e Deus disser para você: muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Fosse fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Tem uma música que nós cantamos, né? Não sei quando Cristo Jesus há de vir, e nem qual o dia em que eu hei de partir, mas eu sei que, olhando, notando o seu rosto luzir, será grande glória para mim. Mais ou menos isso, né? E aí vai cantando, a gente vai cantando e vai dizendo, né, que eu sei que o bem-vindo dele eu hei de escutar, só isso será céu para mim. Tem duas músicas que são bem parecidas, eu confundo, mas é maravilhoso, irmãos, ser honrado pelo Pai. Mas, para isso, temos que seguir Jesus. Então, se alguém quer me seguir, me servir, ele diz: então, me siga. E se você me servir, se alguém me servir, então o Pai o honrará. E não foi fácil seguir Jesus. Enquanto ele estava entrando ali, como um rei, todos queriam servi-lo. Mas no momento em que ele foi preso, todos o abandonaram. E esses gregos, nós nem ouvimos mais falar deles. Porque Jesus estava chamando para segui-lo, tomar a sua cruz e segui-lo. Cada um tomar a sua cruz e segui-lo. Os discípulos depois voltaram, se recompuseram. O Pedro, que negou Jesus 3 vezes, se arrependeu, depois ele voltou, caiu em si de novo, e todos serviram fielmente o Senhor, menos aquele que o traiu, o Judas Iscariotes. Então, irmãos, nós vemos, o exemplo de Jesus quando ele lavou os pés dos seus discípulos. Ele disse: aquele dentre vocês que quiser ser o maior, seja esse o que vos sirva. Então, servir para ser honrado. Então, irmãos, essas 4 declarações. E o que eu queria perguntar para os irmãos é: qual é o seu objetivo nesta vida? Você quer a glória? Você quer que o seu trabalho seja frutífero? Você quer se preservar para a vida eterna? Você quer ser uma pessoa honrada? Então, o preço que nós temos que pagar para isto é esperar
a hora certa, passar pela morte física, perder muitas coisas neste mundo e finalmente sermos um servo fiel. Amém? Deus nos abençoe, que todos nós possamos ser servos fiéis segundo a Jesus. Amém?